Sim. Mas me parece que existe uma relação entre o desejo e a culpa. Mas a relação entre o desejo e a culpa passa passa pela moral, passa pelas regras, né? O que vai dizer se você é culpado por algo ou não, são as leis e as regras estabelecidas. Se você tira isso, não existe culpa. Se não existe culpa, não existe, vamos dizer assim, não existe aprendizado, né? Assim, aí vira aquela bagunça. Aí eu trazendo para um contexto um pouco mais social, por isso que conforme a sociedade vai mudando, vai se transformando, de tempos em tempos a gente vai revendo as regras e as leis. Isso. Né? Porque às vezes uma lei que você pune por algo já caducou, ou seja, já não faz mais sentido porque a sociedade mudou. Então não dá para você colocar culpa sobre algo onde a sociedade já não vê mais como errado. E tem que criar, às vezes, leis novas, regras novas, né? Porque às vezes se você deixa tudo muito bagunçado, enfim, você não vai ter um aprendizado e você não vai ter uma organização social. Eu acho que a grande questão é como a gente administra isso internamente, né? Porque todo mundo tem as suas regras morais, vamos dizer assim, né? Como que a gente administra isso conosco? Como que isso é administrado socialmente? Sim. Por isso que eu falo que é uma situação muito complexa, né? Que envolve uma série de variáveis. Sim. Por que o desejo de fazer o proibido, assim, vocês acham? Tem alguma explicação teórica para isso? Tem várias explicações. Eu acho que assim, o desejo, muitas vezes ele surge assim de uma parte nossa, de um núcleo que existe aí em mim, você, em todo mundo, que busca gratificação, que busca prazer acima de qualquer outra coisa. E esse desejo, se ele é atendido, se esse instinto assim, ele é atendido, ele pode ser muito prejudicial, né, para mim e para nós, para a convivência, para as leis, as regras, elas surgem justamente para isso, para conter os impulsos individuais e para a gente conseguir viver bem numa sociedade, em civilização. Então, o desejo, ele encontra essa barreira, que é, no fim, é o superego, né? Pensa que uma criança, ela não tem essa função dentro dela. Quem faz essa função para ela são os pais, é o mundo de fora, né? São os cuidadores. Então, que vai freando, vai suportando, às vezes, né? Essas manifestações que são muito, muito impulsivas, muito instintivas, e vai dando contorno, vai colocando uma fronteira e tal. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente meio que se apropria dessa função. E é o superego. Só que, assim, a função de fora, o pai, a mãe, a sociedade, quem tá olhando para quê? Para o meu comportamento, para o que eu manifesto. Só que na medida que eu vou me apropriando disso aqui dentro, eu não estou mais só olhando para o que eu manifesto. Eu tenho agora acesso ao que eu penso. Eu tenho agora acesso ao que eu desejo. Então eu começo a também me censurar, não só pelo que eu faço. Eu começo a me culpar não só pela atitude, pela decisão que eu tomo, pelo comportamento que eu tenho. Começo a me culpar pelo desejo. Começo a me culpar pela fantasia, pelo pensamento. Isso é disfuncional, né? Não, depende muito. Porque, olha só, eu não preciso me culpar pelo desejo. Não. Depende. Não preciso. Eu posso, eu não preciso. Não, Desejo não. é algo involuntário, você não escolhe desejar. Desejo tá mais no campo do instinto, né? Mas aí que tá. Vamos pensar num contexto religioso, em que assim, a gente lida com numa religião monoteísta, um pai que está atento a tudo, que é onipresente e onisciente, e que te julga não só pelo que você faz, pensando em quem tem essa representação de um pai opressor. É alguém que precisa se preocupar muito com o que deseja, com o que pensa, porque essa dinâmica na verdade, do neurótico obsessivo, né? Isso, na psicanálise. Isso é disfuncional. Que se identifica muito com o contexto religioso. Isso é disfuncional. Sim, excessivamente. A ideia exatamente. de que eu não tenho culpa pelo que eu desejo. Essa é a culpa neurótica. O que eu faço talvez a minha responsabilidade é o que eu vou fazer com ele. Exatamente. Né? O desejo, o pensamento são são coisas involuntárias. Sim. Você não escolhe o desejo, você não escolhe o pensamento.
Agora, quando você é visitado pelo desejo, quando você é visitado pelo pensamento, aí é sua responsabilidade o que você vai fazer com isso. Agora, eu viver me culpando porque desejei, me culpando porque eu pensei, isso aponta para um transtorno, por exemplo, como o transtorno de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo. Se um paciente chega e fala, eu fico me culpando porque eu estou pensando, eu fico me culpando porque eu estou desejando, eu vou tentar entrar nestes lugares, né? De fazer uma investigação de um transtorno mental. Será que é um ansioso? Será que é uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo? Né? Seriam as minhas 2 primeiras hipóteses. Porque isso não é saudável. Você não precisa se culpar por conta daquilo que você pensou, nem por conta daquilo que você desejou. A responsabilidade se faz a partir do que você vai fazer com o pensamento e do que você vai fazer com o desejo. Sim. Então, às vezes, um caminho bom é trabalhar nessa... meio que contestando essa censura, que é muito, muito opressora, né? Que Tem uma ideia que eu acho que a gente tem. A gente acha... Cara, eu tenho muita dificuldade de como eu vou explicar isso aqui, como que eu vou falar isso. Porque a gente acha que a gente é aquilo que a gente pensa. Uhum. A gente acha que a gente tem controle sobre aquilo que nós somos. Quer dizer, é por isso que é de complexo. Não é que eu não tenho controle. Assim, existe um corpo aqui. Esse corpo, ele tem vontades, ele tem uma série de funcionamentos que eu não tenho a menor controle sobre, cara. Menor controle sobre. Existe um sistema, existe genes aqui que influenciam o meu comportamento e que são passados de gerações em gerações há milhares de anos, que são muito fortes e que o que eu penso a respeito, ele não respeita a moral. Eu gosto de colocar a seguinte metáfora, já usei várias vezes isso aqui e repito de novo. Eu sempre falo que dentro da gente, isso é uma metáfora, isso não existe o que eu vou falar, mas é só um modelo, a gente tem um cérebro de sobrevivência, né? Que fortíssimo, que foi aí evoluindo ao longo de milhares de anos e que está presente em outras espécies, que ele visa unicamente ele tem 2 objetivos principais: sobrevivência e perpetuação da espécie, ponto. E ele é muito eficaz para isso. Ele é extremamente eficaz para isso. E ele não respeita a moral, ele não respeita a ética, porque ele foi evoluindo e se adaptou para fazer você sobreviver e para você perpetuar a espécie. Ponto final. Isso está em outros animais e é que a gente observa nos outros animais. Só que o ser humano, a gente não tem só ele, né, vamos dizer assim, a gente é dotado de inteligência. A gente tem o que a gente chama que eu chamo, né, de cérebro inteligente. E esses caras têm que conversar lá dentro, aqui da nossa cachola. E nem sempre eles falam a mesma língua. Entendeu? Então, às vezes, o cérebro de sobrevivência, ele se culpa pelos desejos o cérebro inteligente, ele se culpa pelos desejos do cérebro de sobrevivência. Porque ele não controla esse cara. O cérebro de sobrevivência, ele é sempre muito mais forte. Porque ele tá aí, primeiro. Sim. Entendeu? Então, é interessante isso. Você me remeteu a quando eu era adolescente, as discussões de adolescente com os pastores e não sei o que lá. E sempre me envolvi nessas brigas, né? E uma vez eu falei pro pastor da igreja, o pastor tinha 70 anos, o pastor Isaías, que se passasse uma mulher na frente dele de saia curta, ele ia desejar ela igual qualquer outro cara. Que isso não era uma questão de espiritualidade evoluída ou não. Uhum. A questão de espiritualidade evoluída ou não, talvez é o que você faz com o desejo. Uhum. Que é isso que você falou. E muitas vezes há essa confusão, né? Do que eu penso, quem eu sou, porque eu pensei. Se eu pensei, então quer dizer que eu não sou tão bom assim, mas né? deixa eu dar um exemplo, rapidinho, só para não concluir o raciocínio. Olha só, isso, vamos lá. Vou usar um termo bem animalesco. E enfim, sei lá, é só para fins didáticos, tá, gente? Licença poética. Licença poética. Vamos assim, um bicho macho, Uhum. que identifica uma fêmea fértil, entendeu? Isso visa a sobrevivência, isso visa a perpetuação da espécie, certo? Sim. Né? Já viu na rua, cadela no cio? Como O é que os gene, né? Gene. Pega uma cadela no cio e vai ver quantos cachorros tem em volta. Isso é bicho, cara. Tem um livro que eu acho que é escrito por algum desses caras, desses cientistas ferrados, que é o Gene Indomável, né? Tem até gente que acha que é o gênio indomável. Não é o gênio indomável. É o gênio indomável. E ele fala sobre isso. Sim. Então, isso é o lado do bicho. Agora, assim, o ser humano, a gente é bicho. Mas a gente não é só bicho, vamos colocar dessa forma. Cara,
Somos racionais. Somos racionais. Assim, então, o que acontece? A gente tá aqui com o nosso radarzinho, esse nosso radarzinho tá aqui, a gente chama de cérebro de sobrevivência, tá ligado? E ele tá preocupado em manter a gente vivo. Então, a gente tá aqui conversando. Estoura um barulho aqui fora, a gente tá aqui, eu tô focado em você, estoura um barulho, automaticamente nós dois todo mundo aqui vai virar o rosto e o que é aquilo? Cara, a gente não pensou pra fazer isso. Eu não tenho o menor controle sobre isso. Verdade. Por quê? Porque aqui, esse cérebro de sobrevivência que está com o radar ligado, ele tá procurando identificar ameaças. Então, barulho estrondoso do lado pode ser uma bomba, pode ser alguma coisa. A gente vai olhar, cara. Acabou, não tem controle, não passa pelo racional. Qual que é o grande problema a respeito disso? É polêmico que eu vou falar agora. Uma mulher atraente é uma perpetuação, tem a ver com a perpetuação de espécie. Sim. Então, inconscientemente, tanto é que as mulheres muito reclamam disso, assim, de uma certa forma, os homens dão aquela olhadinha, tipo, sabe? Tipo, putz, né? Só que assim, isso não é uma desculpa. Você pode aprender moralmente com o tempo que isso não é legal, porque isso afeta o outro, vai machucar e tal. Exatamente. Né? Você vai organizar, você é aprendido. Então você aprende que eticamente olhar para uma mulher na rua não é legal. Você aprende e isso fica tão forte dentro de você que você consegue às vezes segurar. Mas para um jovem, um adolescente que está no auge dos hormônios, entendeu? Ele vai mesmo olhar lá para mocinha. Às vezes não precisa ser jovem, não. Às vezes algumas pessoas que não treinam esse comportamento dentro dela, elas só vão continuando. Entendeu? Então dá para recriminar, dentro desse exemplo que você deu, assim, fazer com que um garoto se sinta culpado porque ele desejou uma menina. Isso a gente não entender o funcionamento humano. Eu já conversei com pais nesse sentido aí, né? O cara tá meio bravo, que o filho tá querendo namorar, e não que vai deixar namorar ou não, né? Mas aí eu tentar mostrar essa perspectiva pro pai e falar, olha, isso não é tão ruim, quer dizer que ele tem desejo, sabe? Tipo assim, né? Quer dizer que ele tem tá desejo, vivo. que ele tá vivo, tipo assim, tem a parte boa disso também, né? Sim. Mas tem uma outra coisa aí que eu acho que é importante que, cara, a dependência química me ensinou bastante, assim, que você tem sim como ter um pouquinho de controle sobre o que você deseja, sobre o que você pensa, tendo cuidado com o que você consome, por exemplo, de informação, Tá. pelo ambiente Gatilho. que você frequenta, pelas coisas que você ouve, as pessoas com quem você se relaciona, os assuntos, os valores, né, dos contextos que você ocupa aí. Então, por exemplo, trabalhando em clínica de recuperação, a gente fica às vezes muito atento à interação entre os pacientes, porque o paciente fala assim, a gente tá aqui, tá protegido, tá? Mas, cara, começa a falar de droga, a lembrar dos seus dias lá de uso, começa a compartilhar com o outro, lembrar, e passa o dia fazendo isso. Você vai ver como é que você vai estar à noite, cara. E se tiver condição de fugir, você foge, você vai embora, você vai usar droga, entende? Então, em relação a isso que o Homero estava falando, por exemplo, uma pessoa que consome muita pornografia, por exemplo, consome muito, todo dia consumindo, olhando e reforçando assim, essa ideia da mulher como objeto, instrumento. É muito mais difícil para esse cara sair na rua e controlar esse olhar. A pessoa vai meio que tá alimentando muito esse olhar que olha para a mulher como, cara, um pedaço de bife, assim, que tá... A coisificação. Consegue, exatamente. Objetifica. Então, a gente tem sim como ter um pouquinho de controle sobre, assim, a intensidade desses impulsos, desses instintos, desses desejos, controlando o que a gente vai, cara, consumir. Uma pessoa que compra muito, e tá o tempo todo no Instagram seguindo influenciadora de moda, tá o tempo todo num contexto assim que isso é muito valorizado, a roupa, a grife, o
celular de última... tá se alimentando disso. Uhum. Isso vai se tornando um valor mesmo. Tipo, Uma coisa que tem importância para a pessoa. E vai ser muito difícil a pessoa controlar o desejo de ir lá e comprar uma coisa que viu, que achou legal, porque tá alimentando. Tá alimentando. É igual, eu tava Então- vendo um relato de um cara que só desinstalar todos os aplicativos de comida, ele perdeu peso. Uhum. Só dessa atitude, porque é isso, né? Ele abria lá e mostra os lanches, tem foto, tem não sei o quê. Às vezes segue restaurantes, né? Dificulta o acesso. Uhum. Que é a ideia da mudança, né? Eu me sinto culpado por estar acima do peso. Eu preciso, de uma maneira saudável, quando eu faço a culpa um instrumento saudável, não um sentimento saudável, eu preciso estabelecer comportamentos que vão evitar que eu incorra naquele comportamento que me gera culpa. Uhum. Então, se eu estou me sentindo acima do peso e eu não estou satisfeito, e quando eu como, de alguma forma, eu experimento a culpa, o que eu devo fazer? Por exemplo, dificultar o acesso a esses lugares, a esses ambientes em que eu vou comer. Então, o que eu posso Tipo, comer fazer? mal, né? Comer Comer errado. mal. Então, o que eu posso fazer? Excluir os aplicativos. Tirar o cartão de crédito dos aplicativos. Né? Excluir da minha lista contatos dos restaurantes. Antes de eu sair de casa, me alimentar de forma adequada. Estabelecer comportamentos que vão trazer a transformação do comportamento que eu desejo para que eu não precise incorrer naquilo que vai me gerar culpa. É. Então, de novo, a culpa é boa quando ela é usada de forma adequada, porque ela vai promover mudança de comportamento. Quando a gente faz bom uso da culpa, a gente estabelece mudança de comportamento. Eu cresço, eu me desenvolvo, eu melhoro. Não precisa ter medo da culpa se você faz bom uso dela. A culpa é um sinal, é um convite para evolução e para mudança.